gravação agora. Então nós vamos fazer o exercício 5, que tinha sido apresentado um pouco antes, que é do Vilate. O que ele pede para calcular é, dada a figura abaixo, então nós vamos apresentar a figura abaixo. Nós temos aqui uma força eletromotriz, que é uma bateria. Essa bateria, ela está alimentando dois resistores, um de 3 kΩ e esse outro aqui é de 6 kΩ. Os dois estão em paralelo. E aí nós temos um resistor de 8 kΩ, no qual circula uma corrente de 2 mA. E aí o que nós vamos querer fazer é justamente calcular quanto vale as tensões sobre esses resistores. O que ele está pedindo é, foi medido, então ele está me dizendo que foi medido a corrente, que é de 2 mA, sobre o resistor de 8K. Então, usando esses dados, calcule a força eletromotriz e a diferença de potencial. Em cada resistência. A gente vai fazer um cálculo meio completo aqui, para que a gente possa ter uma ideia de qual é essa força eletromotriz, a gente precisaria encontrar aqui, qual é a resistência equivalente. Então, dado que nós tenhamos essas duas resistências, uma de 6 kΩ, uma de 3 kΩ, a gente vai querer encontrar a resistência equivalente. Para isso, a gente pode utilizar essa expressão aqui. A resistência equivalente é 1 sobre R1, eu vou chamar isso aqui de R1 e eu vou chamar isso aqui de R2, que é R2, gente. R2 e aqui R1. Então, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vou fazer um cálculo primeiro aqui, que eu posso fazer R1 vezes R2, aqui em cima é R1 mais R2. E aí, fazendo uma inversão, eu posso dizer que a minha resistência equivalente, espere só um pouquinho, a minha resistência equivalente, ela vai ser igual a, olha só, a R equivalente vem para cima, então eu vou ter R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então nós temos 6K vezes 3K, 6K mais 3K. 3 vezes 6 dá 18K, dividido 3 mais 6, 9K. Então essa aqui vai dar 2 kΩ. Então essa é a minha resistência equivalente. E agora eu posso fazer o seguinte. Na verdade eu posso fazer o seguinte. Com 2 kΩ eu posso calcular o seguinte. A gente sabe, ou seja, que isso aqui, circula uma corrente total que vale 2 mA. Então essa corrente de 2 mA é uma corrente que faz isso aqui, é como se tivesse uma corrente I1 e uma corrente I2. E a corrente I1 mais a corrente I2 é essa corrente de 2 mA. Então, se eu tenho esta resistência equivalente, eu posso dizer que a minha
eu posso dizer que a minha resistência, ou seja, ela vai ser igual, ou seja, a minha resistência equivalente a 2 miliamperes, ela seria uma resistência equivalente na qual circula uma corrente de 2 miliamperes. Então, com isso eu posso calcular a minha tensão. Então, a minha tensão sobre essa resistência equivalente, ela seria a resistência equivalente vezes essa minha corrente I, que nos daria, então, 2K vezes 2 miliamperes. Então, a minha tensão equivalente é 2K vezes 2 miliamperes, K é 10 na terceira, 10 na menos 3, isso equivale a 4 volts. Com isto, eu posso dizer o seguinte: a minha força eletromotriz, eu vou fazer aqui, ó, R equivalente, mais ou menos 4 volts, e aqui eu tenho 8 kΩ, que isso equivale a mais ou menos 16. Então, a minha força eletromotriz, a minha tensão total vai ser V1 mais V2, que é igual a 4 mais... gente, desculpa, faltou fazer uma coisa que eu não fiz aqui, ó. Então, se eu tenho 8K, no qual circula uma corrente de... eu vou fazer aqui do ladinho. Tensão sobre o resistor de 8 kΩ. A tensão é lei de Ohm, R, que eu chamei de R3, então é 8K vezes 2 milivolts. A minha tensão V2 vai ser 16 volts. Então, esse 16 volts vai vir aqui 16 volts. Então, me vai dar uma tensão total. A minha tensão da força eletromotriz, que é a tensão sobre a bateria, que é essa tensão aqui sobre a bateria, ela vale, ou seja, essa tensão aqui sobre a bateria, ela vale, aqui tem uma tensão de 4 volts e aqui tem uma tensão de 16 volts. Somando as duas, eu vou ter uma queda de tensão, então, de 20 volts. Essa é a minha primeira parte. E agora, dado isso aqui, eu posso responder, então, qual vai ser a diferença potencial em cada resistência. Vamos voltar de novo aqui, ó. Aqui nós temos 6K. Aqui nós temos 3 kΩ. E aqui nós temos 8 kΩ. Então aqui tem uma tensão de 16 volts. E entre esse ponto tem uma tensão de 4 volts. E aqui, ó, então nós vamos ter uma fonte que vale 20 volts. Então nós temos 4 volts nessa primeira e 4 volts nessa segunda. Esse ponto e esse ponto geram uma diferença de potencial de 4 volts. E eu quero fazer mais uma coisa ainda que eu não tinha apresentado para vocês, mas eu vou querer calcular a corrente. Aqui me circula uma corrente I1 e nesse fio aqui, ó, vai me circular uma corrente I2. I1 é a tensão V, que eu chamei de V1, dividido por R1. Então é 6K dividido por... desculpa. Erro. É 4 volts sobre 6K, kΩ. Então essa minha corrente aqui vai ser 0,0667 miliampere. Ficou pequenininho, gente. Então minha corrente I1 vale 0,07 ampere, ou 667 miliampere, porque é 10 a menos 3. E a corrente I2 é a mesma corrente V1 sobre R2, que vale 4 volts dividido por 3 kΩ. Isso aqui vai me dar, então, 1,333 ampere
ou, dá exatamente 1,333 ampere. Gente, aqui tira fora esse milho aqui. 1,333 ampere. Então a minha corrente total vai ser I1 mais I2, que dá 667 miliampere, mais 1,333 ampere. Então a minha corrente I aqui vai ser 2 amperes. Ficou pequeno aqui, ó, mas fica claro que vale 2 amperes. Ok? E eu vou parar por aqui, por enquanto.